dando continuidade ao planejamento da Terra. Primeiramente, né, eu disse a você que tudo está acontecendo simultaneamente, passado, presente e futuro, e as realidades, né, as eras 1, 2 e 3, né, como eu disse aqui anteriormente. Então, eu coloquei aqui até o ano de 3025, que é o que está programado, né, para a Terra ela se descompactar totalmente e voltar na sua vibração original, porque a Terra, originalmente, ela foi programada para vibrar em uma só escala, em uma só dimensão, que é a 7ª dimensão. Então, vamos voltar no início, porque de nada adianta, né, eu explicar aqui algo se vocês não se lembrarem do início, antes mesmo de vocês vierem para cá. Tudo que existe no espaço, tá, no espaço cósmico, é uma partícula que nós chamamos de MK-ion. Essa partícula, tudo sabe, tudo vê, tudo manifesta, tudo cria, tudo recria, ela é tudo. Através dela nós nos manifestamos em diferentes espaços, tá, em diferentes quadrantes do universo e do cosmos. Então essa partícula nos permite nos perceber em diferentes avatares, em diferentes quadrantes do hiperespaço. Todo ser que chega a um momento de sua vida existencial, que alcança uma inteligência suprema, este ser, ele adquire um cargo, tá, que nós chamamos de Yahvé. Esse cargo permite que o ser, ele crie vida, crie programas de inserção de novas raças. Então, esse ser que veio de Sirius, ele iniciou o programa Terra, tá? Não vou falar muito em detalhes porque eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso, só para vocês terem uma noção, tá? Para vocês se lembrarem do que aconteceu. Então esse ser, ele programou o planeta Terra, né, inicialmente vibrando na 7ª dimensão, para estar o mais próximo dele, porque era um ser que vibrava ali mais ou menos em 12ª dimensão. Então ele, né, fracionou um pouco para poder inserir ali uma nova raça. Ele então iniciou a raça humana. As almas humanas, a princípio, né, tinham corpos celestiais, corpos mais sutis, que vibram ali na 7ª dimensão. Quando eu falo corpo celestial, não é espírito, tá? Esqueçam isso de espírito. Quando eu digo corpo celestial, é um corpo apenas mais sutil, porque tudo é matéria, tudo é energia, né? Então, esse corpo aqui que você se manifesta está em uma espécie de veículo mais condensado, a energia está um pouco mais condensada. Então, o corpo da 7ª dimensão da humanidade original vibrava ali um pouco mais descondensado. Então, os humanos, eles foram programados, tá, de início, apenas nessa polaridade aqui, para poder se manifestar aqui. Essa polaridade não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque se não tem outra polaridade, não tem o que onde escolher, né? Se não tem um ou que para escolher, um ou outro para escolher, então não tem livre-arbítrio. Então, os humanos, eles foram programados para ser uma raça mais sutil, mais angelical, né? O Deus, né, dos humanos, eles viam os humanos como crianças, como criaturas muito ingênuas, então eles tinham um apego, né, aos humanos originais. Só que outro grupo de Sirius, eles foram depois para Vênus, tá? Mas era de Sirius também. Eles viram no na raça humana, a potência de vir para cá, tá? Então, os grupos, tá, que vocês entendem como luciferianos, na verdade, esses seres, eles trabalham, tá, apenas com outra vertente, outra visão de mundo. Então, eles vieram a ter, né, esse programa, eles se interessaram muito pelo programa Terra, pelo programa humano, e disse ao ser de Sirius, né, para poder inserir essa polaridade aqui, para dar ao ser humano uma oportunidade de seguir adiante, de ir para o hiperespaço, porque o humano, né, original foi programado para ficar somente aqui. Então, os luciferianos, né, os outros sirianos, eles colocaram essa inserção aqui. Na verdade, eles fizeram, né, que o Yahvé colocasse essa polaridade aqui para dar aos humanos uma oportunidade de evoluir, né, de evolução. Veja que dentro de uma perspectiva não existe certo e errado. Existem ideais, né? Ideias, projetos, tese e experimentação. Só que Yahvé não queria, tá? Porque isso iria desequilibrar um pouco os humanos. Então o que aconteceu? Yahvé deu ali uma oportunidade dos humanos, é como se fosse um teste, tá? Um teste de laboratório. Então os humanos, na Bíblia de vocês, é como se fosse contado ali, né? Adão e Eva comeu a fruta e foram expulsos do paraíso. Vou explicar aqui exatamente de forma técnica. Fizeram um teste de laboratório e os humanos se corresponderam a essa polaridade. Então fizeram ali uma inserção de duas polaridades no corpo humano original, tá? No corpo humano original, que nada mais era do que híbrido, né? Porque juntou ali o DNA de Sirius, MK-ion e as células da Terra. Por isso que na Bíblia diz que Deus pegou ali o barro, né, e fez o humano. Por quê? Porque foi uma junção de células. Então, os humanos, eles começaram a se manifestar em duas polaridades. Só que teve ali alguns conflitos, tá? Os sirianos que fizeram essa inserção, eles foram enviados para morar aqui dentro para poder ajudar os humanos a se adaptar a essa nova, né, configuração, porque afinal era uma configuração advinda dele. Então é como se eles fossem assim, ó, vou te deixar então responsável por eles, já que vocês deram essa ideia, então vocês vão ficar responsáveis. Por isso que na Bíblia diz, né, que foram expulsos, né, veio aqui até essa parte do céu, dos anjos, enfim. Então os sirianos, né, que na verdade eles se configuraram em Vênus, então eles vieram para cá para ajudar os humanos. Eles começaram a se correlacionar com as humanas, então eles, né, começaram a ter vínculos emocionais. Toda essa configuração foi fazendo com que os humanos tivessem dificuldade de se adaptar aqui, à sétima dimensão. Então, o que aconteceu? Começaram, né, a criar novas estações de frequência para que os humanos originais fossem se adaptando. Então, criou ali, né, sétima camada, sexta camada, sétima camada. Só que, o que poucos sabem, né, ter conhecimento, enquanto os sirianos estavam aqui programando, né, configurando, fazendo com que os seres humanos tivessem uma adaptação para sobreviver, os seres, tá, de Zeta, de Draco, os reptilianos, vou chamar de reptilianos, tá, porque todos conhecem. Os reptilianos, eles começaram a chegar, tá, na Terra. Porque, veja bem, os humanos, eles foram programados, né, novamente, né, na nova programação, com a polaridade, deixa eu botar aqui, mais e menos, tá? Então, cada estação de frequência deveria ter a sua polaridade para poder ajustar, né? Então, a oitava densidade teve que ter ali a sua polaridade negativa. E foi aí que foi se iniciando cada camada que faziam, né, para os humanos ir se adaptando,
colocavam também sua polaridade negativa. Por isso que hoje tem a sétima dimensão positiva, a sétima dimensão negativa e por aí se vai. E os seres de Draco, de Zeta e os reptilianos, eles começaram a se adentrar e eles vibram na polaridade negativa. Então eles foram se filtrando no sistema da Terra, trabalhando nas suas polaridades negativas. Então todas essas camadas, oitava, sétima, sexta, todas essas camadas que têm polaridade negativa, principalmente a sétima e oitava, tem ali esses seres que trabalham, tá, com seus próprios ideais. Então enquanto que os sirianos, veja que são dois grupos, enquanto os sirianos estavam trabalhando nos humanos, nas almas humanas, os reptilianos, eles começaram a criar seus próprios robôs humanos. Eles meio que copiaram, tá? Então esses corpos que a ciência tem conhecimentos, neandertais, enfim, homo sapiens, tudo isso são criações do que? Dos reptilianos. São corpos, são veículos que eles começaram a projetar para poder, através desses humanos, trabalhar aqui. Então esses humanos eram mais ou menos como escravos, tá? Eu estou resumindo apenas para chegar onde eu quero chegar. Então depois que houve tudo isso, né, esses dois corpos, tá? Alma humana e corpo humano começaram a se fundir, até que foi criado aqui, né, uma estação de frequência que hoje vocês conhecem como terceira dimensão. Então, quando ajustaram a frequência na terceira dimensão, nesse quadrante, os humanos originais e os humanos veículos, né, que é esse corpo, eles começaram a se fundir. Então, as almas humanas, elas iam se fundindo para poder frequenciar aqui. E, através disso, né, ter uma possibilidade de escalar novamente as estações de frequência. Entenda que tudo isso faz parte de um jogo, ok? É como se fosse o jogo da vida, para poder experienciar e ganhar ali novos aprendizados, certo? Então, os reptilianos, eles também iam projetando novos reptilianos para se vincular aos corpos humanos que eles mesmos criaram. Por isso que até hoje tem seres reptilianos encarnados e tem almas de outros quadrantes do espaço, né? E tudo isso que vocês conhecem, arcturianos, pleiadianos, sirianos, vinculados aos corpos humanos. Porque começou ali o jogo da vida. Os humanos, eles começaram a se concentrar muito aqui e a criar realidades paralelas, ok? Linhas temporais. A cada nova linha temporal abria-se uma nova realidade, porque os seres, eles simplesmente ficavam presos àquela realidade. Então, o que acontece quando os seres não se esclarecem? Eles ficam presos. Porque como que eles vão sair se eles nem se lembram que tem vida além terra, entende? Então, a terceira dimensão, ela ficou como um acúmulo. Então, é como se fosse um quadrante à parte. Embora em outras estações tenham vida, aqui na terceira dimensão e nas realidades próximas, existem muitas e muitas almas totalmente adormecidas e perdidas. Elas vão desencarnando e indo para realidades paralelas. E aí vão indo de quadrante para outro, entende? Então, fica tudo aqui, denso, tudo densificado. Então, o que aconteceu? Seres de todos os quadrantes do hiperespaço começaram a vir para ajudar Yahvé, para ajudar os serianos que planejaram os primeiros humanos. Por isso é que os humanos, as almas, elas tiveram basicamente muita inserção de genes de outros quadrantes. Então, os pleiadianos inseriram ali um pouco do seu gene, tanto que hoje os humanos, né, tudo isso de amamentar, de gerar, né, vem dos pleiadianos. Os pleiadianos também, eles geram, amamentam. Então, isso, eles vêm dos pleiadianos, essa questão, tá, da maternidade também. Então, porque, como vocês sabem, os reptilianos não tem nada a ver. Os reptilianos, eles são andrógenos, entende? Então, teve muitas inserções de vários e vários seres para ajudar as almas estelares, as almas humanas, né, a se esclarecer, porque quanto mais almas estelares aqui, a força, né, estelar, ela é predominante, ela fala muito forte. Então era mais fácil de se esclarecer e ir saindo, entende? Porque o propósito é fazer com que todas essas almas que ficaram presas aqui vão se esclarecendo e vão, né, gradativamente subindo as escalas até sair do planeta Terra, porque o planeta Terra, né, não é só a única casa do sistema, tem outros planetas também, só que as almas, elas são tão perdidas aqui que elas esqueceram disso. Então entendo que os seres estelares de fora, né, todos são seres estelares, mas quando eu digo seres estelares, é os seres que vocês estão acostumados, tá? Arcturianos, Alpha Centauri, todos esses. Então esses seres, eles foram vindo para cá para ajudar as almas a se esclarecerem. Porém, os reptilianos também vão fazendo isso para ajudar que os humanos, eles fiquem cada vez mais presos, porque os reptilianos, né, os seres de outros quadrantes querem continuar aqui. E os grupos, né, os luciferianos também têm um grande interesse nesse sistema, entende? Então é muito conflito de interesse. O que eu digo aqui é para gerar gatilho em você, para você se lembrar. Eu não quero aqui pregar uma verdade, eu não quero encher a sua mente de mais crenças, eu quero aqui trazer insights para você lembrar da verdade. Então, voltando, né, às eras. O planejamento inicial é que no ano de 3025 vibra aqui na nona dimensão e haja uma libertação, ou seja, até 3025 nós queremos que todas essas almas, elas se esclareçam, tá? Os seres que estão aqui, infiltrados aqui, eles precisam ir para, né, de volta ao lar deles e queremos esvaziar o máximo para que volte à programação original, ou seja, a Terra, ela precisa estar limpa, vibrando apenas na sétima dimensão, né? Então, os humanos, veja bem, os corpos humanos, eles precisam ser desligados, porque como eu disse, esse corpo, esse veículo denso, eles não fazem parte da programação original. Então, os humanos, eles criam uma percepção de autoexistência, por isso que os próprios humanos continuam movimentando esse jogo da vida chamado terceira dimensão, entende? Ninguém aprisiona ninguém, se os seres estão presos aqui, porque eles mesmos querem, porque eles esquecem, né, que são almas estelares, se vinculam tanto ao corpo humano, eles se apegam tanto a esse corpo ilusório, que o corpo, né, ele tem uma percepção de autoexistência, então ele quer sobreviver, o instinto humano é sobrevivência. Então, é como se eles lutassem para continuar aqui na terceira dimensão, tá? Os humanos, eles lutam para continuar na terceira dimensão, porque eles foram programados para existir aqui. Se a terceira dimensão some, tá? E só existem outras dimensões, como que o corpo humano, como que esse veículo vai existir, entende? Então, esse veículo, ele foi programado apenas para a terceira dimensão, vocês precisam se lembrar disso, vocês não são os corpos humanos, entende? Então, existe toda uma configuração interna, um esclarecimento interno para você perder o medo, né, de morte, se esclarecer que existe vida em outras camadas, tá? E em cada camada você vai subindo e vai ter a chance de voltar para casa, se esclarecer. Então, é basicamente bastante simples. Agora, sobre as eras.
Botei aqui, era 1, era 2, era 3, era 4, era 5, era 6. A era 1, tá, e a era 2 não deu certo. Vocês estão aqui na era 3. Vou falar somente agora sobre as eras, tá, que dentro dessa linha temporal ainda vai acontecer. Essas aqui, olha, 6, 5 e 4 não deu certo, não está dando certo, está tendo caos total. Nesse exato momento, essas realidades aqui estão tendo caos total. Por conta disso, porque os humanos, eles querem permanecer existentes. É isso que está pesando e é por isso que o planeta foi colocado em isolamento, ok? Então, veja bem, quando nós nos inserimos aqui, quando eu falo nós, somos seres de outras dimensões, nona, 10ª dimensão. Nós nos inserimos de forma consciencial, nós deslocamos a nossa consciência e conseguimos nos perceber em qualquer quadrante. Então, nesse exato momento, você, né, que está me ouvindo agora, você pode muito bem me conhecer de outro quadrante, e é como se fosse assim, olha, tá? Digamos que você é esse aqui e eu sou esse aqui. Em outra camada dimensional, digamos que na nona dimensão. É como se tivesse feito um acordo, ok? E você falou assim para mim, é um exemplo, tá? Olha, eu quero que você vá lá no quadrante tal, na linha temporal tal, porque eu estou me percebendo no corpo tal, e aquele meu eu lá está adormecido. Você precisa dizer algumas coisas para ele se lembrar de quem ele é, e eu conseguir monitorar, ok? Então, veja que nesse exato momento eu estou apenas deslocando minha consciência para essa minha realidade, porque em algum outro quadrante tem você, tá? Algum outro eu seu que está passando por, digamos, algum perrengue, entende? Então é como se, entende que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, só que passado e futuro, eles coexistem. O passado altera o futuro e o futuro molda o passado. Então, nesse exato momento, eu estou aqui moldando o seu passado, tá? Para que você altere o seu futuro, porque tem alguma versão sua aqui que está passando por alguma situação, entende? Então, tudo é reconfigurado. Quando você se esclarece aqui, né, nessa era 3 que você está, você ajuda a sua descendência a se esclarecer também. Porque, como eu disse, né, o passado, tá, altera o futuro e o futuro muda o passado. Então, nesse exato momento, você, né, que tem ali um filho, os filhos dos seus filhos, a genética dele, né, ainda está entrelaçada à sua. Então, tudo que você se esclarece aqui ajuda as próximas descendências, entende? Então, por isso aqui, queremos ao máximo, né, que essa realidade aqui, essa era 3, se esclareça. Porque se esclarecendo, isso aqui vai deixar de fazer sentido. As almas, elas vão se esclarecer. Se uma alma se esclarece em algum quadrante dessa realidade, ajuda as outras a se esclarecerem também.